Meu nome é Luciane Massaro, tenho 53 anos e é um prazer contar um pouquinho da minha história para vocês. Uma história longa, uma história de muito aprendizado e que eu acho super importante porque as nossas dificuldades nos ajudam a crescer e nos incentivam a seguir sempre. E eu aprendi isso a duras penas e hoje eu sou muito grata porque depois de um longo período de dificuldades eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura, e isso me enche de alegria. Quando eu olho as minhas fotos antigas eu não me reconheço mais, e aí eu me lembro que nas minhas orações eu pedi isso para o Senhor, que eu precisava de uma transformação muito grande, que eu queria sentir na pele a dor de uma transformação, que eu queria me olhar no espelho e não me reconhecer. E é isso. Em 2018, então, eu voltei para a igreja. Por que eu digo que eu voltei? Em 93 eu me batizei na Igreja Metodista Livre de Mariporã e fui muito feliz naquela igreja, muito feliz de verdade. E frequentei essa igreja até o ano 2000, quando eu me casei com o Gustavo, e aí fui morar em Caieiras e acabei frequentando a Igreja Presbiteriana de Caieiras, que também fui muito feliz, aprendi bastante nessa igreja. Quando os meus filhos nasceram, em 2002, depois 2004, ficou um pouco mais difícil para a gente frequentar a igreja e assumir os compromissos, porque meu marido trabalhava à noite, eu trabalhava durante o dia, então difícil, os meninos pequenos, a gente sozinho ali para cuidar dos dois, e a gente acabou deixando de lado, né? E eu me entristeço quando eu falo disso, porque hoje eu vejo assim que a gente busca desculpas para a gente se afastar do Senhor, né? E aí hoje eu penso assim, às vezes eu ouço as pessoas falando: Jesus é prioridade na minha vida. E eu também já disse isso, mas hoje eu entendo que é um erro muito grande quando a gente fala que Jesus é prioridade, porque Ele precisa ser exclusividade na nossa vida. Porque as prioridades, elas mudam diariamente. Então você faz uma lista de prioridade, uma coisa que está lá embaixo, de repente acontece alguma coisa, você coloca ela lá em cima. E Jesus não pode mudar, Ele tem que estar sempre no lugar principal da sua vida. E hoje eu entendo isso. E eu sou muito grata, porque depois que os meninos nasceram eu me afastei da igreja, comecei a frequentar esporadicamente, mas em 2018, os meninos grandes já, eu tive um problema de saúde que foi difícil da gente descobrir o que era. Fui em vários médicos e ninguém descobria o que era. Enfim, mas isso me fez voltar verdadeiramente para a igreja e entender a minha necessidade, né? A minha necessidade maior era de uma cura espiritual, né? Eu não precisava nem de uma cura física, eu precisava ser curada, eu precisava encontrar o Senhor novamente, me relacionar com Ele, coisa que eu não fazia há muito tempo. E eu comecei a buscar Deus de uma forma que eu nunca havia buscado antes. E foi aí que eu pedi para o Senhor, assim, que eu realmente queria mudar de vida. Eu não queria viver mais da forma como eu tinha vivido, né? Quando sobrava tempo, eu buscava o Senhor, né? Então eu entregava as minhas migalhas, os meus restos para o Senhor, né? O que sobrava. E eu não queria mais isso. E eu fui pedindo isso para Deus, né? Bom, enfim, em 2018, depois desse problema de saúde, para 2019, eu tive um outro problema muito sério na minha vida, né, familiar. E eu experimentei uma dor que eu não havia experimentado antes, uma dor que era uma dor para mim, era uma dor que eu queria morrer, na verdade. Era um sofrimento tão grande, que eu cheguei assim no fundo do poço. Não tinha mais para onde ir, de tanto sofrimento, de tanta dor. E eu confesso que naquele momento eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso, né? Eu não entendo isso. E enfim, sofri demais, foram meses de sofrimento sem conseguir entender, sem ter uma resposta do Senhor, sem procurar, aliás, procurando, buscando e sem ter uma resposta do Senhor. E eu entendo que o silêncio de Deus
É terrível às vezes, é terrível, mas isso também é pedagógico, porque há tempo para todas as coisas. E não era hora de eu saber as respostas, né? Era hora de eu buscar o Senhor mais e mais, de entender que eu precisava realmente me entregar para Ele de corpo e alma e depender dEle, porque o que eu estava fazendo até aquele momento era tentando resolver as coisas pelas minhas forças, né, pelos meus métodos, tentando buscar estratégias para resolver, e eu não conseguia, e Deus não queria isso de mim. Ele queria que eu realmente entregasse e dependesse dEle. Aí um dia eu estava conversando com uma amiga e ela disse: Lu, tem uma igreja em São Paulo que eu acho que você vai gostar, tem uma palavra tão maravilhosa, vai lá. E falou da igreja presbiteriana de Pinheiros. E eu falei para o meu marido: vamos, para a gente conhecer. E a gente veio e foi assim impactante, porque naquele dia eu saí da minha casa e a gente veio com um casal. E eu falei para essa minha amiga: hoje eu vou decidir a minha vida. Quando eu chegar desse culto, hoje eu decido a minha vida. E foi tão incrível, porque eu cheguei, foi um culto que o pastor Arival estava pregando, e assim que ele começou a falar, a primeira frase que ele disse foi: se você precisa decidir algo, não decida hoje. E aquilo para mim foi um divisor de águas, e falar: meu Deus do céu, mais uma vez eu tô aqui querendo fazer do meu jeito, e Deus está falando: espera, calma. E aí eu falei: então eu não vou decidir nada. E eu continuei, fui buscar um aconselhamento. Graças ao bom Deus, Ele preparou o pastor Tiago para falar comigo, para me aconselhar. E foi difícil no momento, porque eu não aceitava o que ele me trazia, os ensinamentos dele. Eu estava muito machucada, então eu não aceitava o que ele me falava. E um dia ele me perguntou se eu tinha certeza da minha conversão. E eu pensei, falei: claro que eu tenho. E ainda eu pensei comigo assim na hora, falei: nossa, como que pode ele perguntar isso pra mim? Como assim que você não tem? Claro que eu tenho certeza da minha conversão. Mas eu saí daquele aconselhamento, fui pra minha casa, aquilo fervia na minha cabeça, porque ele me disse assim: quais são as evidências da sua conversão, Luciane? E quando eu parei para pensar nisso, eu chorei, fiquei muito triste, porque eu realmente precisava de uma verdadeira conversão. Eu conheci o Senhor, mas eu acho que eu realmente não tinha me convertido, porque quando a gente fala de conversão, a gente fala de mudança de pensamento, de comportamento, de atitude, de palavras, de tudo, e eu não via isso na minha vida. Então eu fui uma religiosa, eu fui uma frequentadora de igreja durante todo esse tempo. Eu não tinha um encontro com Deus tão verdadeiro a ponto dele me transformar e de eu querer assim viver para Ele como eu quero hoje. Hoje é muito diferente, né? Eu olho assim, eu falo: meu Deus, que coisa linda que o Senhor fez comigo, né? E aí eu fui pedindo cada vez mais para Ele: Senhor, me transforma, me transforma. Eu quero me olhar no espelho e não quero me reconhecer. E foi tão interessante, porque um dia eu estava penteando o meu cabelo estava caindo. Eu falei: nossa, esse cabelo tá horrível. Eu tinha um cabelo comprido antes, enrolado, né? Eu falei: ai, queria parar de fazer progressiva, mas eu jamais na minha vida vou conseguir cortar o meu cabelo, né? Que meu cabelo para mim eu amava. Nunca que vou ter cabelo curto. Mas meu cabelo estava me incomodando. Eu falei: mas não vou cortar. Bom, a gente pensa de uma forma, mas Deus tem outra coisa pra gente, né? Muito melhor do que a gente imagina. E foi isso que aconteceu então. Logo em seguida, fui participar do CAL em 2021. E logo no primeiro dia, o reverendo Roberto Brasileiro falou, ele iniciou falando sobre a gente contar a nossa história de vida. Porque a gente sempre conta testemunhos de outras pessoas, a gente tem referências, mas Deus faz muito por nós. Ele opera milagres diariamente. E a gente insiste em contar milagres de outras pessoas e a gente esquece dos nossos, né? Do que o Senhor faz com a gente. E eu falei para Deus: Deus, eu quero contar a minha história. Eu preciso contar a minha história. E aí, no dia 15 de outubro de 2021... eu fui diagnosticada com câncer de mama, triplo negativo,
E eu confesso para você que no dia que eu recebi o diagnóstico, eu tive certeza absoluta de que Deus estava respondendo a minha oração e que a partir daquele dia a minha transformação começaria. E foi exatamente isso que aconteceu. E foi tão incrível porque eu não consegui chorar, eu só consegui agradecer a Deus. E na hora eu falei, bom, é isso que eu tenho, doutor? É isso. Então tudo bem, eu pensei comigo, bom, eu tenho 3 opções. Ou eu vou chorar, me desesperar, entrar em depressão aqui, não vou conseguir. Ou eu vou contar para minha família e falar, olha, vocês resolvem tudo. Ou eu vou entregar isso para Deus e vou caminhar com Ele. E eu optei por isso. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Esse problema não é meu, é do Senhor. Eu tive certeza que esse câncer não me levaria à morte. Eu ia renascer com isso. Eu tinha certeza disso. E eu falei, é assim que vai ser. E fui para o estacionamento, peguei o telefone para ligar para o meu marido, ele ligou. E uns dias antes eu tinha feito um teste para cantar no grupo de louvor da igreja, né? E não tinha recebido nenhuma resposta. E aí ele me ligou, ele falou, Lu, eu tenho uma novidade para te contar. Eu falei, eu também tenho uma para te contar. Eu falei, fala primeiro. Aí ele falou assim, então o Ivan ligou e falou que vai te ligar porque você vai participar do grupo de louvor com a gente, né? Eu falei, uau! Nossa, que maravilha, que bênção. Agora eu vou te contar uma notícia. Então, eu tô com câncer mesmo. Mas na hora, Deus tocou no meu coração de uma forma tão linda. E eu me emociono porque eu tive certeza absoluta de que eu passaria por esse problema louvando. É como se ele dissesse assim pra mim, Luciane, olha, você vai passar por um desertinho aí, mas você vai passar cantando, porque sou eu que estou guiando a tua vida, sou eu que estou segurando nas tuas mãos e eu não vou te abandonar. Então, desde o dia do diagnóstico até hoje, eu não deixo de louvar ao Senhor todos os dias, porque eu sei que Ele esteve comigo, Ele está comigo o tempo todo, Ele foi fiel a mim. E o que eu posso fazer é ser fiel a Ele também. Essa é a minha escolha, esse foi o meu posicionamento e eu tenho vivido de milagres todos os dias. A gente já vive de milagres, né? A gente acorda, respira, come, se alimenta, isso já é um grande milagre, né? Mas Ele tem me proporcionado grandes milagres. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu já soube no mesmo momento que eu não tinha metástase. Então isso já é um milagre, isso já é um grande milagre, né? A partir daí eu passei pela quimioterapia, fiz 16 quimioterapias, nunca tive nenhum problema, eu passei super bem por elas, continuei fazendo minha vida, tocando minha vida normalmente, graças a Deus não me abati. Depois da quimioterapia eu fui para a cirurgia, era uma quadranquitetomia no começo, o tumor desapareceu, a cirurgia foi um corte de 8 centímetros, nada, não precisei fazer o esvaziamento da axila, que é outro problema, não precisou, o tumor não foi para a axila, não andou, então isso é um grande milagre do Senhor, um grande milagre. Depois disso eu fiz 15 sessões de radioterapia, não tive problema nenhum, absolutamente, não tive queimadura, não tive nenhum cansaço, continuei fazendo as minhas coisas normalmente, com a graça de Deus. Depois da rádio, eu iniciei agora, estou fazendo uma quimioterapia oral, que é para terminar esse processo todo, e eu não tinha o dinheiro para comprar esse remédio. Esse remédio ele custa 2.850 cada caixa, que dá para 14 dias. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não tenho esse dinheiro para fazer esse tratamento. E eu cheguei, meu médico falou assim, Lu, você vai começar dia 29 a tomar esse remédio. Eu falei, ok. Ele me explicando como ia fazer e eu pensando assim, bom, primeiro que eu não tenho esse dinheiro, segundo que eu vou receber no dia 31, então não vai dar tempo, eu preciso tomar isso. Senhor, está em tuas mãos, eu não vou olhar para a provisão, eu vou pensar no meu provedor, é isso. E eu saí do consultório dele e ele falou, passa em tal lugar, conversa com tal pessoa para se despedir. Eu fui e eu saí de lá com todas as caixas do meu tratamento. Ganhei todas as caixas, 8 ciclos, 8 caixas. É muita coisa, é muita coisa.
Fui muito abençoada com isso. Fui abençoada também com os exames, o teste genético e outro exame que eu precisava fazer. Eu também não conseguia, não dava, eu não tinha dinheiro para fazer no tempo que ele precisava, que ele me solicitou. E eu orei também e fui abençoada por um casal dessa igreja. Me deu de presente esses exames. Mais um milagre do Senhor. Então eu tenho vivido os milagres diariamente. O último foi que meu câncer não é hereditário, então isso é maravilhoso, porque eu não vou precisar tirar as mamas e nem os ovários. Então isso é mais um milagre de Deus na minha vida. E eu perguntei para o meu médico, falei, bom, se o meu câncer fosse hereditário, eu saberia. Mas não é. De onde veio isso? E aí ele falou assim, Lu, você foi escolhida. Eu falei, eu fui escolhida. É isso aí. Eu fui escolhida para que o nome do Senhor fosse glorificado através de tudo isso. Porque o que eu tenho vivido é algo que eu nunca vivi na minha vida. De experiência, de intimidade com esse Deus que tudo pode, que está ao nosso lado o tempo todo e que tem me ajudado a prosseguir e tem me dado coisas que eu nem imaginava, de conseguir desenvolver um projeto no próprio hospital para as mulheres que estão em tratamento oncológico, né? Então eu desenvolvi um projeto chamado Luma, Mulheres em Movimento, que são mulheres que doam o seu tempo para fazer uma almofada de coração, que é para a gente doar para as mulheres que fazem mastectomia, porque precisam dessa almofada, ajudam muito para o descanso do braço, e essas mulheres produzem essas almofadas, as mulheres da igreja produzem sacolas para a gente guardar exames, e tudo isso é doado para essas mulheres do hospital. Isso eu não imaginava que eu pudesse fazer, e o Senhor me levantou para isso. Dia 10 de outubro agora eu faço um trabalho com as crianças que estão em tratamento oncológico no hospital, e o Senhor me levantou para isso, um lugar que eu jamais na minha vida tive vontade de fazer qualquer trabalho. Nunca quis participar de nenhum trabalho em hospital porque eu não conseguia fazer isso, e hoje eu não consigo me ver fora do hospital. Não consigo. Lá é minha casa também. Eu me sinto bem, eu estou lá, eu me dou para aquelas pessoas, e eu olho e vejo todos os dias como eu sou abençoada, todas as vezes que eu vou lá, porque tem pessoas infinitamente piores, em situações terríveis, e elas estão lá lutando, e eu estou aqui, ótima. Como me abater? Eu fico até preocupada às vezes das pessoas acharem que eu estou romantizando uma situação tão grave, uma doença que é tão grave, e ela é mesmo. Mas não, eu estou contando a minha história. Isso aconteceu comigo. É a minha história, é a minha vida. Pode ser diferente com as pessoas, e tudo bem, e tudo bem. Cada um precisa contar a sua história. Essa é a minha caminhada com Deus e com o câncer. Eu não tenho nada de ruim para falar. Eu tenho para falar que esse câncer mudou a minha vida, me fez renascer e me transforma a cada dia. Hoje eu me olho no espelho e falo, nossa, que mulher é essa? Hoje eu tenho orgulho de mim, pelo que eu sou, mas porque Deus tem me transformado todos os dias, tem me feito enxergar os meus defeitos. Eu passei por uma traição que quase me matou, mas Deus trabalha no meu coração a ponto de falar assim, olha, Luciane, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e você, se você pensa que você está em pé, cuidado para que você não caia. É isso. Eu senti essa dor, e eu posso te dizer que eu não quero que ninguém sinta essa dor. Então eu não quero ser essa causadora, não quero causar essa dor para ninguém. Então eu experimentei essa dor para isso, para não causar isso para ninguém. Então eu falo do câncer, eu falo porque eu estou vivendo. Eu falo que é possível passar porque é possível, eu estou passando por isso. Mas eu também entendo as pessoas que estão sofrendo, estão deprimidas e que precisam de Jesus, porque a gente pode ter um excelente médico, a gente pode ter o melhor tratamento, mas quem está conosco o tempo todo e não nos abandona é o Senhor. É Ele que muda o nosso olhar e que nos fortalece, que aumenta a nossa fé. Todos os dias
e que nos ajuda a passar por qualquer deserto, por qualquer tribulação, louvando e sendo grata por tudo. Então essa é a minha história. É uma história de gratidão a Deus por todas as minhas dificuldades e por Ele ter me ensinado tanto, tanto, tanto nos piores momentos da minha vida. E eu não digo que são os piores, porque para mim são os melhores, porque me transformaram. Graças a Deus que hoje eu sou uma nova criatura. É isso.